Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós faremos uma breve introdução sobre a análise energética de caldeiras. Um fato muito importante que nós devemos levar em consideração é o papel da carga da caldeira sobre a sua eficiência energética e sobre outros parâmetros. A carga nada mais é do que a produção da caldeira, ou seja, qual que é o nível de geração de vapor em relação à sua capacidade nominal. Essa figura nos apresenta aqui então, no seu eixo horizontal, algumas faixas de carga, ou seja, de produção de vapor em relação à produção nominal. E algumas curvas aqui de alguns parâmetros importantes. Vamos começar aqui pela temperatura dos gases na saída, ou seja, a temperatura dos gases da combustão lá na chaminé. Quanto maior a geração de vapor, quanto maior a carga da caldeira, maior será a temperatura dos gases da combustão na saída da chaminé. Isso porque a quantidade de gases vai aumentar, a demanda de vapor aumenta, a quantidade de ar e combustível vai aumentar e a transferência de calor vai aumentar também, porque a gente vai ter convecção e tal, mas a quantidade de energia que vai entrar na caldeira é muito grande, então esses gases ainda sairão com temperatura bastante elevada se comparada a condições de menor carga. Essa maior temperatura nos gases na saída lá na chaminé vai impactar na temperatura da água na saída do economizador. Lembrando que o economizador é aquele equipamento utilizado, um trocador de calor utilizado para aquecer a água que vai alimentar a caldeira. Então, antes de entrar na caldeira, ele passa por esse trocador de calor, cuja fonte de energia são os gases da combustão, esses gases lá na saída. Então, esses gases a alta temperatura vão aquecer a água. Então, quanto maior a temperatura desses gases, maior automaticamente será a temperatura na saída do economizador. Então, maior carga, maior também temperatura na saída do economizador, o que é muito bom em termos de eficiência. Mas a terceira curva exatamente já nos mostra que esse fato tem um certo limite ou uma faixa ótima. Ou seja, não adianta a gente também tentar maximizar essa temperatura na saída, porque isso vai vir a um custo muito elevado. Então, por isso que a eficiência tem uma faixa aqui crescente e depois uma decrescente. Ou seja, nós temos uma região ótima de trabalho que, em linhas gerais, está em torno de 50% a 70% da carga nominal. Abaixo disso, a eficiência tende a reduzir e muito acima disso também, exatamente porque essa temperatura dos gases aqui começa a aumentar, muita energia vai ser gasta, a quantidade de combustível vai ser muito elevada e aí automaticamente nem toda essa energia vai ser na mesma proporção transferida ao vapor, então a eficiência acaba sendo reduzida. E finalmente, quanto maior a carga, maior a temperatura dos gases na combustão, maior a quantidade de energia que a gente está colocando ali, apesar da eficiência tender a reduzir, a temperatura do vapor tende a aumentar, porque a convecção vai tender a aumentar exatamente por essa maior quantidade de vapor, maior velocidade dos gases no interior da caldeira. Maior velocidade, maior convecção, maior transferência de calor, automaticamente a temperatura do vapor tende a aumentar no superaquecedor. Agora, vale ressaltar que isso vai ocorrer caso o mecanismo predominante no superaquecedor seja a convecção. Se o mecanismo predominante for a radiação, aí a coisa pode se inverter, porque se a gente tem uma quantidade muito grande de combustível, a gente também tem uma quantidade muito grande de ar. Isso vai fazer com que a temperatura da combustão tenda a reduzir, reduzindo então a transferência de calor por radiação. Contudo, por outro lado, nós teremos um aumento significativo da convecção, como já falamos. E então, entrando propriamente na análise energética de caldeiras, quando a gente fala em análise energética, a gente tem que falar em rendimento global. Essa análise energética ela vai se refletir
naquele número que a gente chama de rendimento ou de eficiência térmica também, que nada mais é, como já dissemos, a relação entre o resultado e o custo para que aquele resultado seja obtido. No caso de caldeiras, o que é o resultado? É o calor absorvido pelo fluido, essa parcela aqui que está no numerador. E o custo associado é a energia disponível pelo combustível, que nesse caso está aqui. Então aqui nós temos a massa, a vazão mássica de vapor e a diferença de entalpia do vapor. Aqui o vapor na saída e o vapor na entrada, dividido pela energia disponível. Ora, qual que é a energia disponível? Vazão mássica de combustível vezes o PCS. A gente também pode usar a base do PCI, aí depende um pouquinho da estratégia, da metodologia, não faz muita diferença. Claro que o número vai ser diferente, mas a gente deixando isso explícito, a compreensão vai ser a mesma, e na prática as ações que nós tomaremos para aumentar essa eficiência não serão afetadas se nós adotarmos PCI ou PCS. Lembrando que o PCS é o poder calorífico superior, que é aquele que considera a energia disponível a partir considerando a água na saída lá da combustão no estado líquido, ou seja, inclusive aquela energia de evaporação da água foi disponibilizada para o processo, e o PCI desconsidera essa quantidade de energia, ou seja, a energia gasta para evaporar a água não está disponível para o processo. Por isso, então, poder calorífico inferior, é menos energia disponível. Então, para as mesmas condições, se a gente usa o PCS, a eficiência vai ser menor, o número vai ser menor do que se a gente usa o PCI, porque o PCI é menor do que o PCS. Mas as ações que nós tomaremos, de novo, como eu disse, não serão influenciadas por essa escolha. E onde que a gente vai poder mexer? Ou qual vai ser o foco do nosso estudo, da nossa análise, das nossas decisões e otimizações para aumentar? Porque o que nós queremos é maximizar esse rendimento global do equipamento. Se a gente analisar aqui, em linhas gerais, nós queremos aumentar o numerador e reduzir o denominador. Ou seja, nós queremos aumentar essa relação. A vazão mássica de vapor diz respeito ao processo, à produção. A gente não tem como mexer muito, não temos liberdade. Falar, então vou reduzir, eu vou aumentar o vapor ou vou reduzir. A gente não tem essa liberdade, porque o equipamento tem que produzir aquilo que é requerido. A entalpia de saída também está relacionada às propriedades do vapor, temperatura e pressão, que também, em termos operacionais, a gente não tem essa liberdade, porque depende da demanda, daquelas propriedades que o processo exige. O PCI, ou PCS, é uma propriedade do fluido, do combustível, do gás, do sólido, do combustível escolhido. Por mais que ele seja variável, ele não é fixo, né? Ele não é estanque, se é um gás, ou se é um líquido, ou se é um sólido, não interessa, mas são combustíveis que têm, normalmente extraídos da natureza, então tem a sua composição química variável, as proporções ali não são exatamente as mesmas sempre. Por mais que elas sejam variáveis, nós não temos controle sobre elas, então a gente tem que usar aquilo que chega a nós. Então é também um outro parâmetro que a gente não tem muita liberdade. Então onde que a gente pode mexer? A gente pode mexer na entalpia de entrada, essa aqui é a entalpia de entrada da água, e a gente pode mexer também em outros fenômenos para buscar reduzir a quantidade de combustível gasta, porque parte do combustível vai ser utilizada para gerar essa variação de energia nessa quantidade de vapor, mas parte da energia, parte dessa massa de vapor, de combustível, da energia relativa a essa quantidade, é gasta para as perdas, e são exatamente nessas perdas que nós temos que atuar para reduzir essa quantidade. A entalpia de entrada de alimentação, por exemplo, se a gente recupera calor num economizador, a gente está aumentando essa entalpia, reduzindo automaticamente essa diferença. Ora, se a gente reduz essa diferença, se o vapor entra mais próximo, numa condição mais próxima daquela de saída, a gente pode
reduzir a quantidade de combustível. Se a gente garante uma boa combustão e impede que parte do combustível saia não queimado, a gente já reduz a quantidade de combustível. Se a gente trabalha com excesso de ar para que todo o combustível seja queimado, a gente precisa trabalhar com excesso de ar necessariamente. Mas se esse excesso não é elevado, não é exacerbado, a gente também vai tender a reduzir essa quantidade. Se a gente, por exemplo, pré-aquece o ar da combustão e os gases da combustão saem a uma temperatura mais baixa e o ar entra a uma temperatura mais alta, eu vou gastar menos combustível para aquecer o ar ou até mesmo o próprio combustível para que o vapor seja gerado. E assim por diante. Então, nos próximos vídeos, nas próximas aulas, nós veremos quais são essas perdas e como dimensioná-las. Mas é importante dizer aqui e ressaltar que o foco é sempre fazer a análise para identificar e atuar nessas perdas, visando reduzir o consumo de combustível para que automaticamente o rendimento global do equipamento seja aumentado. Essa tem que ser a linha de trabalho das pessoas responsáveis pela especificação, pelo processo, pela operação e manutenção dos geradores de vapor. Com esse slide eu finalizo esse vídeo. Eu espero que tenha ficado claro. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato. Eu espero que você acompanhe os próximos vídeos, onde nós apresentaremos os fluxos de energia no interior da caldeira, identificando inclusive as perdas, e também nós apresentaremos as equações usadas para dimensionar ou quantificar essas perdas. Eu agradeço a sua atenção e espero que você acompanhe os próximos vídeos. Obrigado e até lá.